pessoal, beleza? A todos. Os campos de artes sociais, estamos sabendo que em questões de Cuba, entre classificações ligado ao treino, em questões relacionadas aos caros amigos que também participaram do treinamento esportivo, também da economia, que traz também uma consciência relacionada às plataformas e dificuldades, ok? Então, quando falamos sobre os campos resíduos, que relacionam a teoria ligada à própria educação física, traz provocações que relacionam, seja uma teoria ligada a imigrantes. Nós olhamos aí links que falam, né? Sobre alguns países que estão associados à Universidade de Brasília. Pode perceber que eu estava treinando ontem e eu mostrei as questões de alguns movimentos que relacionam, ou seja, o jab, né, que é o campo frontal, você com a perna para frente, o cruzado, que traz cruzado, foi o cruzado que eu realizei em campo de teoria, que eu estava discutindo ali algumas faculdades. Foi o cruzado que relaciona a teoria e a prática nos casos dos campos diplomáticos. Viu alguns sendo entrevistados hoje aí, os campos pioneiros entre a diplomacia. Ok? Então, nos traz pontos importantes. Quando eu falo também sobre direto, são efeitos horizontais. São meios atravessados entre os campos bilaterais. Então, quando falamos sobre economia, campo financeiro, ação, o ato é algo criador que nos traz dispositivos que possam relacionar o campo nacional e internacional, as intenções e as ações. Ok? Então, pois bem, é lógico que entre os parâmetros que nós podemos analisar entre as reflexões, as ações que são colocadas entre as funções psicomotoras, entre os movimentos sociais, as concepções. Então, a teoria que eu coloquei residual, resíduos, é que, como eu falei, que quando falamos sobre ciência, nos traz uma pluralidade muito grande, ok? Entre o ato social, mundial, a globalização. Quando nós lembramos do Vitor Fonseca aqui também, de outros autores ligados à motricidade humana, eles colocam os termos ligados à motricidade ampla, que é a coordenação ampla, que nos traz várias edições de sócio-histórica social, onde eu deixei alguns anexos que relacionam esses parâmetros, ok? Nesses laços e traços ligados ao corpo e ao esporte, fica evidentemente, como eu falo, o campo o quê? Revistas Motrios. Nos traz dicionários ligados ao latim e grego, que vai aderir permanências eficazes entre eficiência e ineficiência, entre o treinamento que nos traz panoramas importantes. Ok? Então, as instituições, os campos que são atrelados, né, ameaçados, ou seja, são pontos que fica eminentemente entre, como eu falei sobre a introdução relacionada de Durkheim, entre as pesquisas e os fatores sociais, as coletâneas que nos traz costumes que relacionam a própria ciência e os conceitos, entre conclusões e ciência, congruências, que vai destacar em termos destacados entre, como eu falei, fazer um feedback, a linguagem e sociabilidade dos 7 pecados capitais, nos traz uma anomia que o próprio Durkheim coloca, né? O campo de sociologia, o campo sendo sociólogo, né? O conceito de anomia, que nos traz essa divisão entre o trabalho, o suicídio, que coloca uma lei que vai trazer o quê? Um campo de um escândalo que vai associar
anatômico entre fatores de leis cruciais que relacionam a nossa vida. Há uma cobrança tão grande entre conceitos e consciência moral e fardos que são ligados, ou seja, uma peregrinação, ligado também ao exercício, ao treino, crise industriais. Ontem eu estava conversando, estava conversando com uma colombiana, lembrei de um jogador de futebol que eu já falo sempre, o Valderrama também, mas o outro que foi assassinado, que teve bolsas de valores, ou seja, tipo assim, um jogo que teve, e ali havia o que? Cabeças serem, ou seja, serem detonadas. E a própria Colômbia não podia perder. Ali tinha que ter uma pessoa que, ou seja, ali um campo de ameaça, para ser ou seja, uma culpa como vítima, ou seja, culpa para todo mundo ficar, ou seja, impor respeito entre essas identidades relacionadas à Colômbia. Sabemos que a Colômbia também faz conexão aqui, também em outros lugares, com outros países. Usamos a internet, os campos que nos traz maneiras que intercalam. Eu quero falar que a própria culpa em si, entre maneiras, cabe a colocar culpa entre próprios fatores internos e externos. Então, entre maneiras, as temáticas, como foi colocado aqui, agonistas e antagonistas, nos traz relevâncias importantes e introdutórias, introgenéticas, introspectivas genéricas relacionam à espécie, ao espaço, à ideia, à concepção. E os campos se vão relacionar os campos rurais, aonde passamos, e o que reflete também nos campos metropolitanos, urbanizados, que são raízes, que vai trazer para nós uma linguagem histórica, perifericada ou periférica, ok? Então, entre essas reações, entre funções, entre conflitos, isolamentos, tratados, ou seja, já fala o quê? Já fala de maneiras que essas transições ligadas aos meios nacionais e internacionais, ok? Pois bem, quando nós falamos sobre essas questões, sobre regras e estruturas e base, falamos das pesquisas investigativas aqui. O que eu quero colocar, Cuba, tempos atrás, era proibido chegar lá. Eu lembro de alguns colegas, caros colegas, que foram buscar, ou seja, pesquisas, analisar, ou seja, fazer cursos ligados ao treinamento esportivo, porque a Cuba era bem conceituada lá naquela época. Ele lá disse que ele foi numa época, um colega, um professor na época aí, ele falou que chegou a ter momentos de exatidão ligada à questão de uma hipoglicemia que ocorre, não tipo de o quê? Vontade de comer, carboidrato, os campos anabólicos e anabólicos, catabólicos, mas ele estava o quê? Estava com dinheiro só para ir e voltar. Ou seja, mas valeu a pena o currículo dele, né? A área de treinamento esportivo. Embora a Cuba, em épocas atrás, tinha o quê? Questões que, sobre o socialismo, nos traz campos introdutórios de Machiavelli. Aí você olha nos primeiros capítulos de Machiavelli, não as questões também, você pode também fazer o quê? Uma releitura e analisar, que traz o quê? Campos de preocupações que relacionam o quê? Que a própria Cuba não gostava do próprio Machiavelli, mas o próprio Machiavelli gostava da Cuba, porque a Cuba era relacionada ao treino e às exposições bem concentradas, sem expor as estratégias que eram colocadas. Como seja, concentração, treino, algo particular, uma tática que traz o que? Entona, ou seja, guerras que você não pode demonstrar essas questões. Eu lembro do próprio alguns colegas como o Evangelista, o Alexandre Evangelista, fala treinamento de rua. Ele fala sobre assessoria, eu falo sobre sucessoria. Sucessoria eu falo porque ele fala que eu sou muito abençoado, porque eu gosto de todos os autores ligados à educação física. Na época, eu tinha conversação com ele, porque se é pós-especialização, ou se é especialização, nós temos que saber lidar aonde estamos. Gente, quando falo sobre especialização ou pós-especialização, temos que saber lidar com vários outros níveis. Não é como Santiana, não é minha área, que é isso? Se eu conversar com um cara desse aí, um cara amigo desse aí, vai ficar rindo.